Olá, sejam bem-vindos ao canal Ser Humanologista. Meu nome é Fernando Tundiz Guimarães e eu estou aqui para falar sobre a alopecia que vem sendo falada aí essa semana por causa do incidente que o Will Smith deu um tapa na cara do Chris Rock e ele se sentiu ofendido porque a esposa dele tem essa doença. Então nós vamos falar na visão integrativa, como que nós vemos, como nós tratamos e como a gente pode ajudar essas pessoas que passam por essa doença, tá bom? Então roda o VT aí que nós já vamos começar. Bom, então vamos começar a falar sobre a alopecia. Mas o que é a alopecia? A alopecia areata. A alopecia ela é uma doença autoimune que provoca a queda de cabelos. Então os fios eles começam a cair e formar falhas, e essas falhas começam a ficar praticamente de uma forma circular em vários lugares da cabeça, e isso daí gera uma alteração importantíssima na parte emocional das pessoas, porque o cabelo é algo que muda muito a fisionomia, é um cabelo que muda a estima principalmente das mulheres, e vocês viram aí a mulher do Will Smith, que ela tem o cabelo bem baixinho exatamente por causa dessas falhas, para tentar deixar ele ficar de uma forma mais harmoniosa. Então é muito traumatizante essa doença. E ela tem diversos fatores, né? Esses fatores são envolvidos como a genética, o emocional, traumas físicos, né? E também a alteração autoimune, né? Ou seja, que o corpo briga com ele mesmo e acaba fazendo você perder esses cabelos, perder esses fios de cabelo, né? A alopecia, ela dá aquela aparência estranha de doença, mas ela não é contagiosa, isso é muito importante. E hoje nós estamos aqui para falar exatamente como melhorar a qualidade de vida dessas pessoas de uma forma integrativa, não focando somente no crânio, no couro cabeludo ou na queda de cabelo, porque o nosso corpo é totalmente integrado, né? Como eu já falo há tempos, e estudos comprovam que a nossa genética é somente 20%, ou seja, ela não é a nossa sentença. Então, não é porque você tem essa predisposição a ter queda de cabelo que você vai ter alopecia, entendeu? Os outros 80% estão relacionados à nossa epigenética, ou seja, o nosso ambiente. Para que a genética seja um fator de relevância, na verdade, nós temos que gerar um gatilho, e esse gatilho quase sempre é um gatilho emocional, ou seja, o nosso cérebro gerando a informação para o nosso corpo. Então tem muita ligação aí do emocional, a neurociência e o nosso corpo. O nosso ambiente, nós temos diversos fatores que influenciam o nosso corpo. E aí que entra o nosso protocolo, que é o protocolo FTHC. No protocolo FTHC, nós trabalhamos com 3 pilares para um equilíbrio. São eles o emocional, o nutricional e o físico. Basicamente, na alopecia, é muito claro o desequilíbrio emocional e nutricional. Então, é muito importante você levar esses 2 pilares a sério. Mas não podemos esquecer de nada, porque tudo pode fazer sentido, tudo pode influenciar nessa queda de cabelo. Não adianta nada a gente também trabalhar o emocional e deixar as vitaminas e os minerais de lá. E também não adianta você trabalhar as vitaminas, suplementar, trabalhar a nutrição, se o nosso emocional é quem gera o nosso comando, ou seja, o cérebro que comanda todas as nossas funções. Então, dessa forma, nós vamos falar primeiramente sobre uma parte emocional. Na embriologia, o ectoderma é um folheto embrionário exterior, tá? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho na parte de embrião. Então, na embriologia, nós temos várias partes, como ectoderma, mesoderma, endoderma, só que nós vamos falar especificamente do ectoderma, tá? Ele é o folheto mais exterior e ele reveste o embrião. Ele tem a função de proteção. Olha só, grava bem essa palavra, proteção,
certo? Bom, o ectoderma, ele dará origem mais para frente no sistema nervoso central, periférico, a epiderme, que é a camada mais externa da nossa pele, estruturas associadas tais como a unha, glândulas e pelo. Ou seja, ectoderma, a parte mais externa, vai dar origem ao sistema nervoso central e também aos pelos, a pele, que é a pele mais externa também. Então repara e vai pegando esses links para você entender no final. Então vamos seguir. Então, na região do nosso cérebro, que é criada pelo ectoderma, é o nosso córtex cerebral, que fica aqui na frente. O córtex cerebral, como muita coincidência, né, também é a camada mais externa do nosso cérebro. E como mais uma coincidência, ele é responsável pela resolução dos conflitos, raciocínio e emoções. Olha só quanta coincidência. Então, veja como tudo isso é uma ótima coincidência, não é verdade? Mas é claro que não é sorte, claro que não é coincidência. Tudo isso faz parte da integração do corpo humano, né? Eu não vou entrar muito em detalhes nesse vídeo para ele não ficar muito longo, né? Mas é muito importante entender a interação. E vocês já entenderam que desde a base do nosso embrião, o ectoderma ele é ligado à proteção e ele gera o sistema nervoso central e também pele, pelos. Então, olha só que interessante. Se você lesar essa parte desses órgãos, eles estão relacionados a uma emoção. E aí vocês vão entender agora qual é essa emoção, tá? Então, através de muitos estudos na neurociência, mostram que a região do ectoderma ela é afetada por um contato indesejado ou separação. Então, muito provavelmente, a esposa do Will Smith, se tiver um fundo emocional ligado a isso, claro que é importante, por isso de você saber todos os pontos importantes, ver o corpo como um todo, né? Ela é ligada a um contato indesejado ou separação. Então, uma morte, né? Ou qualquer contato que não seja indesejado, que nós vamos falar mais para frente. Então, o conflito biológico é sobre o contato que eu quero ter ou eu não quero ter. Eu queria ter um contato com alguém que já se foi, ou eu não quero ter um contato com alguém que me incomoda ou que me molestou, e etc, entendeu? Ele pode também estar ligado ao medo de se separar também, que é um contato que você quer ter, ou seja, medo da morte, medo de alguém morrer, né? Então tem que ser avaliado toda a parte integral. Então, na fase ativa do conflito, no caso do ectoderma, ocorre a degradação celular. Falando de pelo, ele acaba caindo com o trauma. E aí você perde a função do ectoderma. Por isso que acaba caindo. Porque você tem esse trauma e aí como o ectoderma perde a função e, embriologicamente falando, quem comanda é o sistema nervoso central, pele, tudo isso vai sofrer com contato indesejado ou separação. E aí, no caso de quem tem essa doença alopécia, ela perde essa função de proteção, né? Que o pelo gera essa proteção também. E aí acontece o quê? A queda. Ele perde a função e aí ele cai. Deu para entender um pouquinho? Então, assim, dessa forma, para resolver o conflito, nós com o protocolo FTHC utilizamos dois caminhos para resolver. Um deles é a nova medicina germânica através do bioalinhamento. E também nós utilizamos a microfisioterapia, que ela serve para identificar o trauma e estimular o corpo na sua correção. Exatamente desta forma. Então existem técnicas que não dá para a gente falar aqui, mas só para vocês entenderem qual é a função no nosso corpo, né? Qual é toda a parte biológica, toda a parte científica que está por trás da microfisioterapia, que está por trás
da nova medicina germânica, do bioalinhamento, que é uma técnica que eu uso. Então, além disso, nós temos o outro pilar também, que é a falta de nutrientes, né? Que existem vários minerais e vitaminas que podem ajudar também no tratamento. Claro que nós devemos fazer um exame melhor para avaliar toda essa deficiência nutricional, mas existem alguns que eu posso falar para vocês aqui que influenciam diretamente na saúde capilar. Um deles é o complexo B, que é extremamente importante, mas não é um só não, viu? São todos. É B1, B3, B6, B7, B9, B12, então é um complexo vitamínico completo. Então é muito importante avaliar e também integrar na verdade, a parte do complexo B. Outro mineral muito importante é o cromo, né? O cromo é importantíssimo porque ele facilita a ação da insulina e assim contribui para a prevenção do diabetes. Mas aí você fala, Fernando, o que tem a ver o diabetes com a queda de cabelo? Porque o excesso de açúcar no sangue, ele acaba gerando danos em vários tecidos, órgãos, vasos sanguíneos e assim interferir no ciclo de crescimento dos folículos pilosos, que gera a queda do cabelo. Então, é muito importante, por exemplo, muitas pessoas que têm resistência à insulina pode ter mais predominância de queda de cabelo. E aí, se ele tem aquela genética, isso potencializa. Mas você está vendo que precisa ter algum gatilho, não é somente da genética, né? O outro importante é o vanádio. O vanádio também é muito importante porque ele auxilia da mesma forma, controlando os níveis de açúcar no sangue, né? A saúde intestinal também é muito importante, porque dessa forma, o que ela faz? A ingestão de alimentos que geram inflamação acabam influenciando também na absorção de vitaminas. Então é muito importante a ingestão de probióticos que vão reduzir essa inflamação, melhorando a saúde capilar também. Outra coisa que é muito importante, falando de inflamação e oxidação, é o NAC, a N-acetilcisteína e o selênio, que eles ajudam muito na antioxidação, né, prevenindo na alteração dos folículos capilares. O zinco também é um excelente nutriente para a saúde capilar, ela fortalece o crescimento dos cabelos, né? Então olha só, veja quantas inúmeras vitaminas e minerais, toda a parte emocional que influencia na saúde do paciente, na saúde do capilar, procurando diminuir a alopécia, né? Então é muito importante que seja avaliado por um profissional apto, que ele possa prescrever suplementos, que ele possa fazer uma avaliação emocional adequada, identificar a raiz do problema, né? E assim corrigir. E aí, consequentemente, ele vai melhorar e esses cabelos vão voltar, o cérebro vai parar de mandar esse estímulo para ele cair, a função do ectoderma da proteção vai voltar ao normal e aí sim o cabelo e os pelos vão voltar a crescer normalmente. Mas também nós não podemos esquecer da alimentação, que é muito importante. Então o nutricionista é importantíssimo para nos ajudar com alimentos que vão melhorar a nutrição e potencializar os efeitos dos tratamentos, tá bom? É muito importante essa avaliação também multi e interdisciplinar, não é somente um profissional. Então nós fazemos a nossa parte com o protocolo FTHC, tem a nutricionista que também faz a parte, o médico que também pode incluir medicações que vão potencializar o crescimento do cabelo, né? Mas é importante, vejam como é importante essa multi-interdisciplinaridade para que você consiga um bom resultado com os nossos pacientes, tá bom? É importante fazer também a avaliação integrativa e corrigir tudo que está de errado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês acharam interessante, compartilhem para outras pessoas, mostrem o quanto
a saúde integrativa é importante, o quanto o profissional de saúde é grande, é importante para poder ajudar, e nunca um só, sempre um conjunto de profissionais buscando o melhor para os pacientes, tá bom? Um grande abraço, não esquece de compartilhar esse vídeo, não esquece de seguir o nosso canal e passar para o maior número de pessoas, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado.